E se vocês repararam, eu acho que repararam, Paulo ele começa o seu texto dizendo portanto. E uma coisa que a gente não para pensar muito quando a gente está lendo o texto de forma corrida é o significado mais exato ou mais inicial da palavra. Se ele disse portanto, Paulo está concluindo um argumento. É como se ele dissesse então, ou por isso, ou por causa disso, ou desse modo. Enfim, ele está concluindo uma ideia que ele já vem apresentando. E a ideia mais recente que ele vem apresentando está no louvor dele a Deus, que nós vimos na minha última mensagem. Quando ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus caminhos, quão imensuráveis ou insondáveis são os seus juízos, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele alguma coisa, para que então lhe seja restituído. E ele termina dizendo, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Por isso, portanto, por causa disso, porque dele é todas as coisas, porque para ele é todas as coisas, porque insondável é a grandeza do nosso Deus, porque Deus é infinito, porque Deus não deve nada a ninguém. Por isso, Paulo vai dizer, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A primeira coisa que a gente tem nesse texto hoje é isso, porque Deus é grande, porque Deus é majestoso, porque Ele é grandioso. E se nós pegarmos toda a explicação de Paulo desde o primeiro capítulo, porque Deus te escolheu mesmo você sendo pecador, porque Deus te restaurou mesmo você sendo incapaz de reconhecer a glória de Deus, porque mesmo Deus tendo te livrado da morte e do pecado sem que você merecesse, por causa disso, ofereça o seu corpo em sacrifício vivo a Deus, porque Deus não te deve nada e mesmo assim Ele te salvou. Ofereça o seu corpo em sacrifício a Deus. Mas não somente isso, também é preciso entender que nós precisamos mudar de vida, e aí entra uma aplicação um pouco mais prática, não para receber aplausos. A gente não deve vir para a igreja para participar da comunhão dos santos, para que os outros vejam como a gente é crente. A gente não deve agir como cristão só para que a nossa consciência fique limpa, só para que a gente ouça outros dizerem, ó, fulano é crente, então o nosso orgulho se encha disso. Eu não devo oferecer a minha vida, o meu corpo a Deus, só para receber reconhecimento, mas para a glória de Deus, porque eu quero agradar a Deus, porque eu amo a Deus, porque tudo é para Ele, por meio dEle, porque todas as coisas foram feitas para Ele, porque Deus me salvou sem que eu merecesse. O mínimo que eu posso oferecer a Deus é a minha vida, é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou. Paulo está dizendo aqui para a gente, pelo amor de Deus, diante de tudo que eu escrevi a vocês, ofereçam a sua vida em sacrifício a Deus. João Calvino, muito famoso, reformador, ele disse que o coração que não se deixa incendiar por essas palavras e não arde por amor a Deus, ou de amor a Deus, que teve a bondade infinita de salvá-lo, esse coração só pode ser de aço, porque certamente não é de carne. Um coração que vendo aquilo que Deus, Cristo fez pela sua igreja, e ainda assim não sente um fogo, um ardor, eu nem sei a palavra para dizer aqui, um enchimento, um constrangimento até diante da graça e da misericórdia de Deus. Se o seu coração não fica sem palavras diante disso, se isso não te move, seu coração é de pedra. Se o ato de Deus em salvar você não provoca reação em você, se você ouve essas palavras e para você é como se alguém estivesse dizendo qualquer outra coisa, o seu coração ainda é de pedra. Mas o que é oferecer o próprio corpo como sacrifício? Se eu devo oferecer o meu corpo, o que eu tenho que fazer? No Evangelho de Jesus segundo Lucas, Jesus vai dizer aos que o ouviam, no capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, oferecer o nosso corpo em sacrifício a Cristo
É entender que quem vive agora em você é Cristo. Paulo vai dizer isso, não, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, quem toma as minhas decisões é Cristo através de mim. Quem vai aonde eu tenho que ir é Cristo que vai através de mim. Quem fala o que eu vou falar é Cristo falando através de mim. Inclusive tem uma oração muito bonita, que ela repete esses versos. Cristo acima de mim, Cristo abaixo de mim, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, atrás de mim. Cristo no meu levantar, Cristo no meu deitar, Cristo no meu andar, Cristo no meu parar. Cristo quando acordo, Cristo quando eu me deito. Que quando eu fale, que seja Cristo. Que quando as pessoas falem de mim, que elas falem sobre Cristo. Quando as pessoas me verem, elas vejam a Cristo. A nossa vida inteira agora é para Cristo. Então, ao perceber que devemos ser sacrifício vivo, não devemos nos matar como faziam os sacrifícios anteriormente, devemos agora em vida viver como sacrifícios, nós precisamos então analisar as nossas escolhas, as nossas decisões, sempre à luz do fato de que o Espírito Santo habita em nós. Se de fato, é claro, o Espírito Santo habita em nós. Como pode o Espírito Santo ter parte, como por exemplo, com bebedeiras, com baladas, conversas imorais? Como pode um ser plenamente santo ter comunhão com a prática das trevas? Quando você entende isso, e você muda o seu estilo de vida, porque você sabe que a última coisa que você quer é entristecer o seu Senhor, aí você entendeu o que é de fato viver uma vida de sacrifício, vivo diante de Deus. Aí então você vai estar oferecendo um culto a Deus. E um culto que não é só um culto domingo à noite, porque tem muita gente que vem à igreja no domingo pela noite e está em outro planeta. Tem muita gente que passa 1, 2, 3 horas por aqui, mas completamente alheio daquilo que está acontecendo. Então o culto não é só simplesmente estar presente na igreja. Ele vai muito além disso. O culto é oferecer a nossa vida, tanto aqui quanto lá fora. Uma vida que representa, uma vida que segue os passos de Jesus, uma vida que está diariamente tomando a sua cruz e seguindo a Cristo. Quando você oferece o seu corpo para ser guiado pelo Espírito Santo, você está oferecendo o seu culto a Deus, estando aqui no culto solene, que nós chamamos de culto solene, estando lá fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, no mercado. Se você vive uma vida diante de Cristo, você está oferecendo um culto a Deus todos os dias. Então, ser um sacrifício vivo é não viver conforme os padrões do mundo. E Paulo vai dizer isso logo na sequência. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Este mundo, ele se veste de uma forma específica. É muito simples. Todo mundo aqui sabe. Ao entrar na página de alguém no Instagram e olhar o perfil daquela pessoa, todo mundo sabe dizer se aquela pessoa é crente ou não. Todo mundo. E não adianta dizer, você está sendo hipócrita, você está sendo julgador. Todo mundo, ao entrar na página do Instagram de alguém e olhar as fotos, vai poder dizer se a pessoa é crente ou não. Não estou falando se a pessoa vai ou não à igreja, estou falando se ela é crente ou não. Isso vai se refletir na forma como a pessoa se veste. Mas não só como ela se veste, na forma como ela fala. Quando você começa a ouvir uma pessoa conversando, o tipo de conversa que ela traz, o tipo de fala que ela tem, as coisas que ela se interessa por conversar, você consegue perceber se ela é do mundo. O mundo também faz coisas de determinadas formas. O sexo é um exemplo. O mundo usa do sexo de uma forma. Os cristãos fazem uso do sexo de outra forma. Mas esse é um exemplo, eu acho que até muito extremo. A gente pode ir para exemplos mais cotidianos. O mundo, ele tem uma ética na sua empresa, no seu trabalho, de determinada forma. Algumas pessoas não medem esforços para fazer o que for preciso, para garantir o seu emprego. Os cristãos não medem esforços para servir a Deus, ainda que isso custe o seu emprego. Essa é a diferença. O mundo também consome certas coisas. Eles consomem certas músicas, certos filmes, certas séries. Eles consomem certos entretenimentos. E o mundo, então, tem padrões de comportamento.
Alguém já se deparou com algum caso em que conversou com fulano, que você sabia que fulano ia na igreja, mas depois de passar 5, 10, 15 minutos conversando com a pessoa, você parou e olhou, não é possível que essa pessoa vai na igreja. Não é possível que essa pessoa diz que conhece a Jesus. Não estou acreditando. Uma pessoa que conhece a Cristo não falaria esse tipo de coisa. Não estaria nesse tipo de lugar. O que essa pessoa está fazendo? Por quê? Porque o mundo tem uma determinada forma de se comportar. E todos nós sabemos como é. Todos nós. Como você sabe, por exemplo, que alguém é mentiroso? Porque pode acontecer de alguém mentir por um longo período sem ninguém descobrir. A diferença é que o comportamento vai denunciar essa pessoa. Seja no falar, que hora ou outra vai entrar em contradição, seja no seu próprio agir. Ela vai dizer que vai fazer alguma coisa, vai estar fazendo outra. Vai estar em um lugar e vai estar, na verdade, estar em outro. Então o mentiroso ele é pego pelas suas próprias atitudes. Como você identifica que alguém tem pavio curto, por exemplo? Pelas atitudes. Você vai olhar, você vai ameaçar olhar estranho para a pessoa já vai espumar pela boca. Você já sabe que a pessoa é pavio curto. Você vai falar uma frase que parece que no tom ficou meio errado, a pessoa já vai te olhar querendo assim te enforcar. Você sabe que a pessoa é pavio curto. Como você identifica alguém invejoso, alguém reclamão, alguém que é fofoqueiro? Da mesma forma, pelo comportamento. Você identifica um filho deste mundo, um filho do diabo, pelo comportamento dessa pessoa. O comportamento dessa pessoa vai entregar quem é o Senhor dela, quem é o seu rei, quem é o seu Deus. Se este mundo ama falar de coisas imorais, que nada disso então saia da sua boca. Se esse mundo ama e acha o máximo você ficar sem compromisso, e ficar aqui, eu estou falando no sentido que os adolescentes falam, de ficar. Se o mundo acha isso normal, sair beijando um monte de gente, para fazer o famoso teste, vai que eu gosto, se eu não gostar, beleza, só beijei, pro próximo. Se o mundo acha isso tão normal, que você não faça isso. Se o mundo acha normal você ter relações sem compromisso, porque afinal de contas você tem que conhecer a pessoa para saber se vai dar certo com a pessoa, que você não seja assim, porque você é santo, ou deveria ser santo. Porque você está oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo. E Paulo, inclusive, vai dizer, com relação à sexualidade, que todo pecado cometido fora do corpo, ele é cometido. Mas quem comete pecado sexual, comete um pecado contra o próprio corpo. Se esse mundo ama mostrar o próprio corpo, e é fácil perceber que o mundo ama mostrar o próprio corpo. Se esse mundo ama sensualizar nas redes sociais, fuja disso. E hoje a gente tende a ser, eu diria até um pouco machista às vezes, achar que só as mulheres fazem isso. A gente acha que só mulher que gosta de andar de barriga de fora, que só mulher gosta de mostrar as coxas, que só mulher gosta de se aparecer na internet, mas não é não. Hoje em dia, ainda mais com um culto ao corpo, como nós estamos vendo hoje, por conta da febre do bodybuilding, da musculação, do fisiculturismo, hoje em dia os homens estão, se não iguais, piores do que as mulheres. Querem mostrar os seus bíceps, os seus peitorais, querem apertar as suas calças, ficar com a calça justinha, para que eles notem, nossa, olha só, ele treina a perna. Esse é o comportamento do mundo. Isso não é um comportamento do cristão. Nós subestimamos o poder que a influência externa tem sobre nós. Porque o problema do comportamento vem externamente, para depois se manifestar internamente. Como assim? Os comportamentos são geralmente moldados por repetição e por exposição. Quando a gente começa a estudar um pouquinho só de psicologia, ou de como a mente funciona, a gente começa a perceber que desde cedo, o caráter de alguém, o comportamento de alguém, não é determinado, mas é influenciado pelo sistema ou pelo meio onde aquela pessoa vive. Pode perceber. Uma pessoa que cresce numa família desajustada não significa que ela será alguém desajustado. Mas isso certamente influenciará
para que essa pessoa tenha grandes chances de ter uma vida disfuncional, de não saber lidar com as pessoas, de odiar algum dos pais porque algum dos pais o tratava mal. Da mesma forma, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Se eu me exponho a essas situações, a esses influenciadores que trazem esse tipo de coisa, que se expõem dessa forma, se eu me exponho a amizades, a somente amizades, que se comportam dessa forma, a círculos sociais onde isso é glorificado, onde isso é exaltado, onde isso é bom, onde isso é legal, aos poucos eu vou achar isso legal. Quanto mais eu me exponho a determinada situação, mais aquilo me parece normal. Hoje a gente olha para situações como o Coliseu, por exemplo, e a gente se pergunta, como é que podia uma plateia ver leões comendo crianças, ver gladiadores decapitando outras pessoas? Isso é impensável. E os filmes que a gente assiste? Existem muitos filmes onde acontecem as mesmas coisas. Ah, mas é de mentirinha. É de mentirinha? Qualquer um aqui que tiver, ou eu acho que o nosso irmão Rodrigo vai saber dizer um pouco melhor. Quando o policial ele começa a ter muito contato com cenas de crime, tiroteios, pessoas mortas, chega um momento que aquilo não é mais surpresa, certo? Chega um momento que aquilo, ainda que tenha algum impacto, não é como da primeira vez. Vamos pegar outro exemplo. Uma pessoa que trabalha com corpos, com defuntos. Existem algumas profissões que fazem isso. No começo pode ser muito difícil. Mas depois de alguns anos, alguns meses, algumas semanas, a pessoa vai olhar para aquele corpo e vai ser só mais um corpo. Porque o meio, a exposição, a repetição te faz achar aquilo natural. Por que vocês acham que para um médico, por exemplo, para ele é tão simples abrir uma pessoa? Por que para um cirurgião é tão fácil, tão simples, ele consegue se manter frio na hora de fazer uma operação em que ele tem que, por exemplo, arrancar um membro de alguém? Porque ele está acostumado com aquilo. Ele faz aquilo sempre. Aquilo é comum para ele. E isso acontece com o pecado também. Quanto mais eu me exponho ao pecado, quanto mais eu abro as portas da minha vida para o pecado, mais aquilo vai ser natural para mim, mais aquilo vai ser normal para mim, até uma hora que eu vou chegar e falar, não, sempre foi assim, que mal há nisso. Por isso, se você se expõe a essas situações, se você só se alimenta com conteúdo de pessoas assim, você vai se tornar mais um imoral, mais um cego andando em direção ao precipício, mais um perdido que ri da própria desgraça, achando que está no auge da sua vida, no auge da sua existência, e não consegue perceber que está rindo da própria desgraça. Ofereça então o seu corpo, a sua vontade, as suas ações a Deus, se exponha a Deus, se alimente de Deus, se cerque da palavra de Deus, ouça pessoas que falam de Deus, leia coisas sobre Deus. E eu não estou falando que você só pode ver filme gospel agora, só pode ouvir louvor, não é isso. Mas você pode muito bem filtrar aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, entre o que ofende a Deus e o que não ofende a Deus. Não é difícil fazer esse filtro. A gente só precisa de um pouquinho de boa vontade, que a gente consegue. Então veja, escute, fale sobre Deus, consuma a Deus, haja como Deus agiria. Quando Jesus disse, pega a sua cruz e me siga, ele está dizendo, haja, faça aquilo que eu fiz. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. E você ainda não entendeu que você precisa abrir mão das coisas que não agradam a Deus, se é que você quer viver para Deus. Dia passa, semana passa, mês passa. Você fala, aos poucos eu vou mudando, amanhã eu vou melhorando, daqui a pouco fica melhor. Passou o ano e você está pior do que quando você disse isso. Será que não existe medo? E aqui eu estou falando medo. Será que não existe mais medo de Deus?
Eu sempre lembro, não vou saber quem falou isso agora, mas uma vez alguém disse, só Deus pode me julgar. E a resposta qual que foi? E isso não te dá medo? Isso não te apavora? Só Deus pode te julgar. E é Ele que vai te julgar. Só que Ele não vai te julgar como eu te julgo. Ele vai ser duro no juízo dele, se você não se arrepender. E vai ser muito duro. Então, viver conforme os padrões deste mundo, conhecendo o Evangelho e tendo sido chamado ao arrependimento e à mudança de vida, é fazer pouco caso do Criador. E é fazer pouco caso daquele que disse que tem poder para lançar tanto o seu corpo quanto a sua alma no inferno. É fazer pouco caso daquele que pode, num estalar de dedos, te transformar em pó. Mas Paulo não termina, como é costume dele. Ele não termina dessa forma. Ele vai dizer que Deus, no capítulo 5, Ele prova o seu amor quando Ele oferece Cristo para morrer por nós. Por isso, ao ver que Deus provou o seu amor ao morrer por nós, eu digo aquilo que disse Tiago na sua carta. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Portanto, se sujeitem a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará até vocês. Limpem as suas mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem os seus corações. Não faça isso por mera religiosidade. Perceba o que Cristo fez por você. Você que está tão indeciso, arrependa-se. Perceba o seu pecado. Achegue-se a Deus. Purifique as suas mãos e o seu coração. Volte-se a Deus. Renove a sua mente, transforme a sua mente. Para dizer não ao mundo, para você conseguir resistir às ofertas do mundo, para você conseguir viver sem ceder ao pecado, porque não é fácil. Não estou falando aqui para porque é fácil, não é fácil, mas para você conseguir vencer e resistir, você precisa oferecer a sua própria vida como sacrifício a Deus, transformando a sua mente. A nossa razão, a nossa disposição, o nosso modo de pensar, tudo isso tem que ser transformado por Deus. Tudo o que eu penso, o que eu acho certo, o que eu não acho certo, as minhas convicções, os meus princípios precisam ser transformados por Deus. Deus quer nos fazer ver, entender a vida como ela é, não como eu acho que ela parece. Eu e as minhas irmãs, a gente costuma ter um joguinho onde 2 ou 3 pessoas reunidas, nós escolhemos um personagem, geralmente de algum desenho, personagem famoso, e a pessoa que escolheu esse personagem vai ter que descrever as características desse personagem para o outro. O outro que estiver ouvindo vai ter que desenhar esse personagem a partir das características que essa pessoa ouve. Até o final do desenho, geralmente, a pessoa que está desenhando já descobriu quem é. Mas quando ela mostra o desenho que ela estava fazendo, dificilmente, eu nunca vi, o desenho é correspondente ao personagem como ele é de fato. Mas dificilmente. Então, geralmente, quando nós vivemos a nossa vida como Deus, ou sem Deus, nós agimos como essa pessoa, que vai tentando fazer um desenho, mas um desenho segundo aquilo que a sua imaginação acha que é a vida. Alguém acaba dizendo, a vida é isso, a vida é aquilo, é por aqui, não é por ali, e a pessoa começa a traçar os desenhos da vida. Só que quando ela mostra o desenho, e a pessoa vê o desenho que ela desenhou, fala assim, não é possível que você entendeu isso. Eu jamais descrevi isso para você. Eu jamais falei isso para você. Não, mas eu juro que foi isso que eu entendi. Não, mas está errado. Somente quando nós tivermos a nossa mente transformada por Deus,
e pararmos de tentar adivinhar como é que deve ser a vida, ou como devemos viver a vida, e passarmos a viver como Deus diz que nós devemos viver, ser como Deus diz que nós devemos ser, aí então nós vamos descobrir o que de fato é a vida, o que de fato é viver a vida. Só que, mais do que apenas ver qual é a vontade de Deus, porque o texto diz, renovem a sua mente, para que vocês possam ver ou experimentar quão boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Mais do que apenas ver qual é a vontade, o texto parece estar sugerindo que, alteramente renovada, nós vamos poder comprovar qual é a vontade de Deus, e então nós veremos que ela é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós reconhecemos e percebemos a vontade de Deus, nós podemos ver como ela é infinitamente melhor do que a nossa, como ela é infinitamente mais agradável do que a nossa, como ela é infinitamente melhor do que a nossa. Quando nós desistimos de lutar contra Deus e entregarmos de fato a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente a Deus, vai chegar um dia que a gente vai dizer assim, por que eu demorei tanto tempo? Por que eu levei tanto tempo para perceber? Se é que estava ali, na minha frente, o tempo todo. Se a minha mãe me disse, se o meu pai me disse, se os meus pastores me disseram, se a professora ou o professor da escola dominical me disse, estava ali o tempo todo. E eu só agora que eu percebi. Por isso Paulo vai dizer, por favor, meus irmãos, parem de deixar para amanhã essa entrega. Renovem a mente de vocês hoje. Vivam hoje essa renovação de mente. Experimentem hoje a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam hoje essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não deixem para o dia mal de vocês. Não deixem para quando a sua vida ficar difícil. Para quando você só vir Deus como última solução da sua vida. Talvez aí não haja mais tempo. Aproveite. Aproveite a oportunidade que Deus te dá. E veja qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para terminar, algumas aplicações que eu trouxe. O primeiro é que o nosso culto, ele vai além dos domingos. Isso aqui é um culto a Deus. E não é por pouco que nós o chamamos de culto solene, porque de fato o é. Mas não só é isso o culto. O culto é muito mais do que isso. Vai além do que aqui ocorre. O culto atravessa essas paredes. O culto continua quando eu vou para casa. O culto continua durante a semana. E o culto deve continuar pelo restante da minha vida. E emendar com a eternidade, onde nós cultuaremos a Deus face a face. 2, analise o seu comportamento. Será que você tem sido um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Comece observando os seus pensamentos. Quais padrões pecaminosos você tem alimentado ou você costuma ter? Que reações você tem que às vezes até sem pensar você as toma e que você sabe que não deveria? É a ira? É a inveja? É a amargura? O que é que você tem que dói em você? Que é o seu pecado, que você fala, eu não consigo me livrar disso. Analise isso. Quais atitudes pecaminosas você costuma ter? O seu comportamento, o seu linguajar, as suas roupas, seus compromissos, tudo isso vão ser sinais e vão indicar que você precisa se sacrificar mais a Deus, abandonar mais coisas para Deus. Você precisa deixar de lado mais coisas para oferecer a sua vida como sacrifício. Terceiro, o que você gosta de fazer? Com o que você se importa? O que te faz levantar da cama, por exemplo, 7 horas da manhã num domingo, sem reclamar? Sem reclamar. O que te dá essa coragem? Num domingo de manhã, levantar às 7 horas da manhã e falar, nossa, preciso fazer isso. Que bom que eu vou fazer isso. Analise esses pontos. Perceba quais padrões de comportamento você está seguindo. Viver para Deus não são atos pontuais, mas são de atos pontuais que nós fazemos toda a nossa vida. Viver para Deus é um estilo de vida. E o estilo de vida, ele deve ser carregado por todas as pequenas ações, das menores até as maiores.
Quarto, a Bíblia é um guia para a nossa santidade. Por isso, como você espera ter uma mente renovada, um coração transformado, entender os princípios, os valores de Deus, e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você nem sabe o que é isso? Como você espera viver diante dos padrões de Deus, se você não sabe quais são os padrões de Deus? Como você espera se comportar como Deus espera que você se comporte, se você não tem nem ideia do que Deus espera de você? Por isso, conheça as Escrituras. Leia as Escrituras, mas eu detesto ler, ouça as Escrituras. Não tem desculpa. Nós temos acesso à Escritura como nunca antes a humanidade teve. Quinto, peça a Deus que te ajude a resistir ao pecado e a crescer em santidade. Porque o poder que o diabo e a carne têm de nos fazer nos esquecer de Deus, ele não é pouco. Não dá para menosprezar o poder que o diabo tem de nos aprisionar, de nos influenciar, de nos enganar. A gente acha que Eva foi bobinha, né, no Éden? Bobinha. Bobinhos somos nós em achar que somos melhores do que Eva. Se nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa. Tanto é que nós fazemos hoje. Não com um fruto, mas fazemos. Então aprenda a viver na dependência de Deus. Somente na dependência de Deus que você vai vencer os seus pecados. Eu não consigo não sentir ira. A pessoa fala um negócio para mim que eu acho que é ruim, eu já viro a cara, já paro de falar. Peça misericórdia a Deus. Ore a Deus. Uma coisa que é pouco falado, mas que eu aprendi com minha mãe, jejue. Isso tem um poder muito grande. Assim como a oração tem um poder muito grande. Assim como a leitura da palavra tem um poder muito grande. Leia as Escrituras, ore, participe da comunhão com o povo de Deus, esteja envolvido com as atividades da igreja. Não estou falando que você tem que estar todo dia, 24 horas na igreja, não ter tempo mais de vida, mas se envolva. Busque essas coisas. O único jeito de você resistir ao diabo e ele fugir de você é se quando ele olhar para você, ele não vir você, ele vir Cristo. Aí ele foge. Porque se ele vir você, ele vai falar: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você? Vem cá que eu vou te encher de... Né? É isso que o diabo vai fazer. É isso. Porque eu não tenho poder para resistir o diabo. Você também não tem. Você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. É a única forma de resistir. Está acabando, gente. É o último. 7º ponto. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus hoje. Experimente hoje. Peça. Ore. Implore a Deus. Busque. Como você nunca buscou nada na sua vida. Busque isso. Se entregue de corpo e alma a Deus. E você verá a vontade de Deus manifesta. Cristo disse que Ele se manifestaria a nós. Com certeza de formas muito mais grandiosas do que Ele estava se manifestando naquele momento. Cristo disse que estaria conosco. Que jamais lançaria fora aqueles que se achegassem até Ele. Por que nós estamos demorando para nos achegar a Ele? Busque a Deus. Ore a Deus. Persevere buscando a Deus. Esse é o único jeito de vencer o pecado e as ciladas do diabo. Eu espero ter voz, mas eu vou cantar uma música. Som.
poder, que eu nunca perca a visão do teu ser, de dia e de noite, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Ser minha fonte de tudo saber, pois a verdade eu desejo viver. Eu sou o teu filho, ó Pai sem igual. Em mim habita o Senhor divinal. Ó soberano, o reino imortal, posso eu chegar à vitória final, e a cada passo eis minha oração, se minha vida, se minha visão. A fé é a certeza do que não posso ver, firme fundamento, descanso em seu poder, espero nas promessas que nunca falhará, a face do Cordeiro eu hei de contemplar, espero nas promessas que nunca falhará, a face do Cordeiro eu hei de contemplar. E a cada passo